Então tá. A gente pode começar assim. Da água ao vinho. Brinda. Pum, entra a vinheta. Tá. Da água. Ao vinho. Brinde. De novo. Da água. Ao vinho. Peraí. Eu olho pra lá, né? Tá. É. Agora eu vou ficar olhando pra ti. Tá. Da água. Ao vinho. Oi, eu sou a Diana, sou fotógrafa e apaixonada por histórias. E eu sou a Anne, editora de vídeos e amo processos criativos. Esse é Da Água ao Vinho, o podcast sobre o universo criativo, os bastidores do empreendedorismo feminino e o que acontece quando a gente decide fazer acontecer. Às vezes leve como a água, às vezes intenso como o vinho. Começamos então esse novo projeto, o podcast Da Água ao Vinho. E é claro que nesse primeiro episódio a gente vai contar um pouquinho sobre a ideia, sobre quem somos, sobre quais as expectativas, sobre o que você pode esperar nos próximos episódios. Primeiro, eu quero agradecer a Diana por ter topado esse novo projeto, já que a gente não tem nada mais do que fazer, a gente inventou mais uma coisa pra fazer. Bem-vinda ao nosso podcast! Ai, meu Deus! Ai, eu tô muito empolgada de estar aqui com a Anne. Acho que é a melhor pessoa pra fazer esse projeto acontecer. Que massa! E eu tô muito empolgada, nervosa. Normal, né? Normal, Também né? estou. Uma coisa nova, como a Anne disse. A gente não tem mais nada pra fazer. Natal, trabalhos, final do ano. Mas por que não embarcar nesse projeto, nos desafiarmos? Sim. Que é muito do que a gente se propõe aqui, né? Nos desafiarmos e trazer um pouquinho da nossa rotina criativa, de quem somos nós, do que faz sentido pra gente, né? Ai, animada. Também estou. Então eu vou dar um passinho atrás e vou contar como que nasceu a ideia do projeto. Combinado. Como eu sou muito consumidora de podcasts, às vezes eu caio em alguns e eu penso, como essa pessoa tem a coragem de falar esta coisa para o público? E essa sementinha ficou ali me incomodando. Até que pensei, por que não ter um próprio podcast? Mas é algo que eu não faria sozinha. Eu gosto de uns devaneios, mas eu gosto de compartilhar devaneios. Então pensei, que amiga minha seria tão doida e traria tantas coisas legais para essa troca? Diana, é claro. Então montei um projeto, enviei para ela e ela topou logo de primeira e aqui estamos. Então vou contar como que eu recebi esse projeto, Conta. né? Eu também consumo podcasts, não tanto quanto a Anne, mas também consumo. E eu acho isso muito incrível, eu acho que tem um poder muito grande da gente chegar na outra pessoa, de trazer algo que seja interessante pra ti, alguma coisa que funciona muito pra mim e pode funcionar pra outra pessoa também. Nesse quesito, assim, não de ensinar algo, de ditar uma regra. E quando a Anne falou isso, tem tanta gente falando muita coisa. A minha primeira preocupação é, meu Deus, eu não quero ser mais uma pessoa falando um monte de coisa do que tem que fazer, do que é assim que se vive, é assim que dá certo. Então, eu pensei, vou me desafiar. Pra mim é um desafio estar aqui falando, expondo a minha opinião, o que faz sentido pra mim, o que não faz. Eu me sinto super vulnerável, mas eu acho que essa era a intenção mesmo, e eu tô no momento que eu quero realmente me desafiar, eu quero me tirar da minha zona de conforto, colocar no mundo coisas novas, e não tem pessoa que eu me inspire mais pra isso. Pra mim, isso começou lá na Fotos TV, que era onde a gente trabalhava, a gente começou a trabalhar juntas. Sim. A Anne era apresentadora de uma plataforma de cursos online. E eu já era, assim, muito inspirada por ela, pela forma como ela falava, pela forma empática como ela lidava com muitos profissionais de diversos tipos e o quanta compostura e desenvoltura ela tinha para falar com todos esses tipos de personalidades. E eu sempre admirei muito isso nela desde cara, assim. Então, eu pensei, cara, acho que se tem alguém para eu fazer um podcast que eu me sinto na vida confortável, de ser quem eu sou, de ser vulnerável, de falar coisa boa, coisa ruim, Sim. É com a Anne. Eu sempre me senti muito acolhida, tanto pela nossa amizade, mas eu via isso quando era com outros profissionais que ela lidava lá, e eu... É isso aí. Que massa. Muito honrada com essas palavras, eu fiquei agora. Acho importante ressaltar para você que está nos ouvindo ou nos vendo também, que nesses primeiros episódios, acredito que nos 4 primeiros episódios, a gente vai aparecer em cenários diferentes. Porque como é um projeto que a gente está com o carro andando e ajustando o que for necessário, a gente não quis esperar ter
tudo perfeito, até porque a gente sabe que o perfeito não existe. Então hoje a gente tá aqui nesse cenário, no próximo episódio também estaremos aqui nesse cenário, Sim. mas depois a gente vai trocar até que a gente chegue em algo que a gente goste, que fique confortável e que continue essa fluidez que a gente tem, como se fosse um cafezinho da tarde com as amigas, sabe? Amei. Amor? Amei. Que bom. Vou dar mais um Spoiler? adendo, não, um adendo dessa questão, que é quando eu imaginei ao meu lado libriana, Meu Deus, conta. o meu lado libriana, que gosta das coisas bonitinho, arrumadinho e perfeito, é um super desafio nesse quesito de não ter uma coisa pronta. E o que eu achei, poxa, eu acho que isso é muito legal. Porque na vida é assim, se a gente for esperar pra ter tudo pronto, às vezes a gente não faz. Então, muitas vezes eu não faço as coisas porque não estão perfeitas como eu gostaria que tivesse. Então, eu pensei, cara, que legal! Tô ali já me movimentando num fluxo que eu quero melhorar em mim. Então, Legal. Isso pra mim foi super interessante. Tanto que a Anne sugeriu de sermos só em áudio, né? Sim, a ideia inicial lá da minha cabecinha era fazer ou somente em áudio, como podcast raiz, ou numa chamada de Zoom. Cada uma no seu contexto ali liga o Zoom, claro, com roteiro, com pauta e tudo mais, mas de uma forma mais orgânica. Mas eu esqueci que eu tenho uma dupla a Diana. que tem toda uma estética levada em consideração, então a gente tá nesse momento realmente testando e fazendo os ajustes necessários. Então, fiquem disponíveis, fiquem à vontade de nos mandar aí o feedback de vocês, contando o que vocês estão achando, o que foi legal, o que vocês mudariam, sei lá, manda aí. Opinem. Opiniões são sempre boas. Esse primeiro momento, acho que a nossa ideia é muito essa mesmo, de começar, né? Exato. Falando em começar, eu tô aqui com uma cola, porque a gente tá começando esse projeto novo, daqui a pouco a gente não vai ter mais cola, mas vamos respeitar o processo. Seguindo aqui o nosso roteiro, é justamente sobre começos. Vamos contar, quero a tua opinião, sobre como que está sendo gerar um novo projeto. Sim. Que acaba saindo da nossa rotina e do que a gente tá fazendo no dia a dia. Como que tá sendo pra ti isso? Eu já sou uma pessoa que eu não sou a mais adepta da rotina, de uma rotina estritamente, eu acordo, faço isso. Não, eu não tenho essa rotina. Então eu me dou muita liberdade criativa de hoje eu não tô conseguindo fazer isso, então eu vou mudar e vou fazer outra coisa. Então, pra mim, isso é tranquilo, de eu movimentar esse fluxo e reorganizar as minhas demandas. Eu não deixo de fazer nada, mas reorganizo as minhas demandas conforme o tempo que eu tenho disponível. E pra ti, Anne Costa? Outro ponto dessa mescla aqui é que a gente é tipo água e vinho, água e óleo. Eu já sou muito adepta da rotina. Eu preciso ter o horário pra acordar, horário pra sair com o meu cachorro, horário pra ir treinar, horário pra tudo. Gosto de quebrar a rotina? Gosto, porque ela me estimula também criativamente. Mas na maior parte do meu ano, falando assim, corpo, Sim. eu estou seguindo a minha rotina. Então, criar esse projeto está sendo realmente uma aventura. Hoje de manhã a gente trocou algumas figurinhas sobre, me passa esse link e tal, tudo mais. Sim. Esse é um fluxo que eu adoro experienciar e viver e realmente sair da rotina, porque ainda não está na nossa rotina, daqui a pouco vai se encaixar. E tô muito feliz, tô me sentindo muito estimulada, inspirada, até porque trabalhando com edição de vídeo eu tenho clientes de podcast, então é um outro fluxo, eu tô agora enxergando o podcast de uma outra forma, parece que abriu um portal, assim, na minha cabeça. Então, eu tô vivendo esse fluxo muito feliz e muito animada justamente por essas nossas diferenças. Sim, eu também. Essa é uma parte que me anima muito. Sim. Eu acho que a gente se complementa muito bem, assim, e cada uma consegue olhar pra outra naquilo que não lhe pertence de uma forma muito construtiva e apoiadora, assim. Isso desde o inicinho da nossa amizade, quando a gente era só colegas de trabalho, sempre foi assim. Eu acho isso muito poderoso mesmo, né? Sim, essa clareza, essa transparência e esse respeito que a gente tem uma com a outra. Sim. A gente já tem aquele nível de amizade que sabe quando a outra tá precisando de um espaço, tá precisando de um afago. Então, vamos para devaneios, gente! Esse é o melhor reflexo do que vocês vão encontrar aqui no podcast. Inclusive, eu queria ir para a próxima pauta, que é sobre as pautas. Sim. Vamos dar alguns spoilers do que a galera pode esperar.
Porque além da Vamos. gente falar da gente aqui, né, nesse primeiro episódio, a gente quer trazer algumas coisas também sobre o que você pode esperar ao nos acompanhar aqui nesta plataforma. Não, é que veio uma outra coisa na minha cabeça. Fala. Pra gente também se apresentar pra quem não conhece tanta gente. É Quem é a verdade. Anne e quem é a Diana? Gente, eu tô falando assim como se já tivesse aqui, ó, globais. É só. A ideia é estarmos entre amigos. Sim. Então a gente tá aqui falando pros nossos amigos. Que Com vão- certeza vão- serão os primeiros com certeza, ouvintes. exatamente. Então, que com certeza vão disseminar ali nas suas redes. Mas aí agora eu não sei se a gente volta e se apresenta. Tu corta e depois. Ou se a gente Não, faz. vamos seguir. Esse primeiro aqui é piloto. Então, Vamos com fechou. tudo. Quem é a Diana? Quem é a Diana? Então, quem não me conhece, eu sou uma fotógrafa. Eu fotografo há acho que mais ou menos uns 15 anos. Entre 15 anos. E o meu nicho, digamos assim, a gente vai se apresentar, né? Quem sou eu? Eu sou a minha profissão. Olha só. Viu? A gente vai falando, vai pensando, vai conectando. A vai se ideia ouvindo. É essa, né? Vai se ouvindo, né? Mas porque a minha profissão, eu acho que tem muito... Eu sou a minha profissão mesmo. Eu acho que eu vivo a minha profissão de uma forma que ela faça sentido na minha vida. E eu amo ser fotógrafa e principalmente ser fotógrafa de famílias. A Diana é muito conectada com a família, de dar valor pro momento que a gente passa junto. Não é que, tudo é perfeito, lindo, um arco-íris. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que eu valorizo. E eu valorizo realmente a minha família, eu valorizo o meu tempo com a minha filha. Às vezes a gente cansa e tudo mais. Normal. Enfim, a vida não é um arco-íris, né? Mas é o que eu valorizo. E a fotografia tá dentro desse universo, assim. Então, quando eu vou fotografar uma família, eu tô olhando para ela como quem são aquelas pessoas, histórias me movem. Eu gosto muito de entender o que vem daquela família, quem são eles, o que a gente tá fazendo aqui. Então, eu preciso de um propósito, assim, e o meu trabalho faz parte de um propósito. E além do meu trabalho, eu sou mãe, né, da Sofia, uma menina de 12 anos, que, meu Deus, é uma menina, assim, espetacular, modéstia à parte. Ela é mesmo. E eu queria falar que eu sou crossfiteira, eu tô voltando. Não sou mais, quero voltar. Isso é uma meta. Na verdade, te cortando, uhum. você é. Não é porque você não faz todos os dias que você deixa de ser. Deixa de ser, exatamente. Mas, enfim, antes eu era muito mais ativa, muito mais esportista nesse esporte, né? Não em outros. Mas é uma coisa que eu gostava muito, que eu parei e agora eu tô voltando, mas não é difícil. Enfim, eu adoro livros, eu adoro ler, meu Deus, eu leio bastante. Eu adoro ler livros de romance, livros sobre maternidade, livros sobre tudo. Marketing, enfim, o que me interessar eu gosto de ler. Principalmente romance. Romance é o que eu mais leio. O que mais? Adoro café, água, vinho. Acho que pra começar, já dá pra vocês imaginarem como eu sou. Sou uma pessoa empolgada com a vida, assim. Eu sou muito empolgada, vamos fazer bonito, vamos. Eu sou viciada em dar assim, preciso dar o meu melhor. Às vezes isso é ruim. Sim. Porque daí a gente fica perfeccionista. Mas enfim, acho que é isso. Muito bom. E você, Anne Costa, quem é você? Eu sou a Anne. Eu sou movida a desafios em vários sentidos, assim. Sou muito ativa no movimento esportivo, tanto na corrida, quanto no crossfit, quanto o surf, que apesar de eu não fazer todos os dias, eu sou uma surfista. Exatamente. Não é? É verdade. E no trabalho, eu trabalho com edição de vídeos, seja podcast, como esse aqui que a gente está produzindo para vocês, para outros clientes, anúncios, cursos online, enfim, o que há na internet de vídeo, eu faço. E também gosto muito de ler, diferente da Diana, eu não leio romance por nada nessa vida, não é meu perfil. Eu gosto muito de ler biografias das mais diferentes perfis de pessoas, gosto muito de cinema, gosto muito de séries. Às vezes eu sento para maratonar aquela série no final de semana e me deixa muito feliz também. Adoro também. Adoro a minha solitude, muito, assim, sou uma pessoa que precisa muito dos meus momentos comigo mesma, ainda mais na primeira hora do dia. São essenciais esses momentos para eu começar o meu dia com fluidez e alegria.
E eu acho que é isso um pouquinho sobre mim. Adoro! Muito bem. Então, a partir de todas essas características que a gente falou sobre nós para vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo, dá para pegar um pouquinho os temas que a gente vai trazer aqui no decorrer dessas temporadas desse podcast. Exatamente. Então, a gente vai trazer sobre rotinas criativas, dicas de leitura, dicas de filme, devaneios da semana, situações curiosas com clientes, enfim, o universo profissional de cada uma traz vários aprendizados semanais, sejam positivos ou também aqueles exemplos do tipo, não quero reproduzir isso no meu negócio. A Diana, enquanto mãe, vai trazer o contexto da maternidade também atrelado ao teu trabalho. Fala um pouquinho mais. Exatamente. Acho que a ideia é que a gente funda esses universos que a gente caminha, que são muitos, né? Então, e traga aqui assuntos que a gente viva, que a gente vivencie, que a gente possa fazer trocas, que de repente, agreguem aí no seu dia. Às vezes tá ali lavando uma louça e coloca ali escutar, dá umas risadas com a gente, dá uma chorada, pensar, sei lá, refletir e pensar, olha, que legal, inspirar, enfim. A ideia é de ter uma companhia, né? Exato. De ter companhia. Então, por isso que a gente já chegou falando aqui como com os nossos amigos, com as nossas amigas. E trazer isso da realidade que eu vivo, né? Tenho uma filha e como que é uma menina de 12 anos hoje, mas a ideia não é que a gente tenha um tema específico, mas traga assuntos que a gente vivencia no dia a dia. E nós temos uma rotina, assim, muito diferente e muito... Não sei se é construtiva a palavra, mas tem muitas coisas acontecem na nossa rotina. Então, que a gente pode tirar vários devaneios, né? Como a gente costuma fazer. É isso. É isso. E temos o primeiro episódio? E aí? Mas, antes de ir embora, deixa a sua avaliação, o seu like, seja o que for de interação que tenha aqui nessa plataforma que você está nos ouvindo, nos vendo. É um projeto novo, é um projeto que a gente conta muito com essa sua colaboração, que é gratuita, olha só, é só apertar um botãozinho. Se quiser também deixar um comentário, a gente vai ficar super feliz. A gente está muito animada de ter vocês aqui. Compartilhem com as pessoas, com a sua rede. Não, claro! Calma, foi minha solitude falando. Compartilhem com as suas redes e expliquem para as pessoas o porquê vocês estão compartilhando. Às vezes, se tu só lá e compartilhar, não tem valor. Não tem valor, mas se tu falar, olha, é um projeto, escuta esse projeto de amigas. Tá muito legal, elas são assim, elas são assado, enfim. É isso. Até o próximo episódio. Até o próximo.